Fundi-se em Jesus para aliviá-lo em sua dor pelos pecados das criaturas. Encontrando-me em meu estado habitual, meu sempre amável Jesus veio de uma maneira diferente de usual neste período da minha vida. Isto é, quando ele vem, é por um breve momento, fugazmente, e como um relâmpago, com uma quase total sensação das dores que ele costumava me transmitir ao vir. Somente o seu santo querer é o que me supre em tudo. Assim, nesta manhã, ele veio e ficou por várias horas, mas em um estado que faria as pedras chorarem. Lamentava-se de tudo, e em cada recanto de sua santíssima humanidade desejava ser consolado. Parecia que, se isso não acontecesse, ele reduziria o mundo a escombros. Parecia que ele não queria partir, para não ter que ver as atrocidades e os graves acontecimentos do mundo que quase o compeliam a realizar atos ainda piores. Então eu o abracei forte e, querendo consolá-lo, fundir-me à sua inteligência para poder estar presente em todas as inteligências das criaturas e assim oferecer por cada pensamento ruim o meu bom pensamento para reparar e aliviar todos os pensamentos que ofendia Jesus. Da mesma forma, fundir em seus desejos para estar presente em todos os meus desejos das criaturas e colocar o meu bom desejo, aliviando os desejos ofensivos a Jesus. Assim por diante, depois de tê-lo consolado parte por parte, como se tivesse sido revigorado, ele me deixou. Ficou bom? Agora compartilha com a gente o que você entendeu, passo por passo. Hum. Bom, aqui nessa parte aqui que fala, fundir-se a sua inteligência. Ela fundiu a sua inteligência na inteligência de Jesus para poder e apresentou em prol das criaturas, né? É Uhum. como se fosse assim, como é que se diz? Ele quisesse amenizar mais, como é que se diz? O sofrimento de Jesus, e então ela fundiu a inteligência dela na inteligência de Jesus para que ele ele amenizasse mais a dor que ele estava sentindo naquele momento, porque em cada lugar que ele estava, ele não encontrava um consolo. Então ela quis fazer tudo isso em nome de Fala um toda pouquinho mais criatura. próximo do microfone, para que a gente ouça Então bem. ela, quis- então Aí, ela quis amenizar a sua dor em nome de toda criatura, porque cada canto do mundo, pode-se dizer, né? Ele não encontrou esse carinho, ele não amenizou a dor dele, né? Então ela fundiu sua inteligência na dele em nome de todas as criaturas. uhum. Ok, alguém tem mais alguma coisa para acrescentar? Alguém pensa como a Sandra? Se quiser falar, esse é o momento de falar. Eu acho que, e assim cada vez que a gente vê uma pessoa fazendo atos contrários ao de Jesus, a gente funde os nossos atos aos de Jesus, né, pegando daquela pessoa e para transformar em tudo em bons atos, para reparar o mundo todo, né? Tá bom? Quer acrescentar mais, Cida? Hum? Quer acrescentar mais? Gente, podem ficar à vontade. Aqui a gente não está com certo e errado, não. Tem que deixar a comunicação fluir na alma. Ela tem que fluir dentro da alma de vocês para que vocês expandam para fora aquela comunicação
que Jesus está dando a vocês na leitura. Isso é muito importante, né? Que E a é gente uma forma que, né, que Luísa está ensinando a gente que a gente tem que fazer isso hoje. Por exemplo, cada lugar que a gente vai, que a gente vê um comportamento que não é um comportamento de Deus, que a pessoa que a gente está vendo que está só fazendo é Jesus sofrer, aí a gente tem que tomar esses atos, né? Fundir-se em Jesus, entrar nos atos de Jesus para reparar, transformando em bons atos, né? Para ir reparando e repara por todos aqueles do passado, presente e futuros que estão naquela mesma situação, né? E assim a gente vai fazendo com tudo, para poder. esse é o chamado vírus, né? Que nós chamamos. Está sempre girando. Mas tem uma coisa que a gente precisa aprofundar. Eu falo assim, eu falo que a gente está aqui para a gente aprofundar, para tirar do papel e passar para a alma, né? Então, cada vez que a gente se funde, é uma vida divina que é gerada. São várias vidas divinas que são geradas para nós, porque assim, Jesus ele quer repetir a vida dele na terra, a humanidade dele na terra. Só que é com os atos nossos fundidos nos atos dele. Aí, uma aclaração, quando eu falo de atos, que é para depois não sair más interpretações, né? Quando eu falo de atos, são atos que não seja pecado, né? Isso é óbvio, é uma coisa óbvia, porque Jesus ele não pecou, né? Então, quando nós falamos de atos, o primeiro passo é eu conhecer a humanidade de Jesus. Porque se eu não conheço essa humanidade de Jesus, como que eu vou poder viver com a humanidade dele? Porque assim, a humanidade dele se funde na nossa e nós somos os nossos atos. Por exemplo, se Jesus ele caminha, quando ele esteve na terra, ele caminhava, né? Só que é a gente que está caminhando, né? Então, a Luísa, a gente tem que ver, a Luísa, esse ato de fundir-se é um ato de giro. Mais uma coisa que ontem, até que ontem, a leitura de ontem foi essa, lá no grupo da Colômbia, quem estava lá, o doutor explicou, nem sempre a gente vai ter, por exemplo, situações que a gente possa repetir essa paixão em nós, por exemplo, né? Que a gente possa, por exemplo, reparar Jesus, reparar pelas ofensas, né? Que fazem a Jesus. Nem sempre a gente vai ter essa ajuda, né? Mas a gente sabe como que está hoje a humanidade, né? Muitas vezes a gente pensa assim, não, eu preciso estar, por exemplo, sair, sair para ver algo, ou então buscar algo, buscar alguma notícia, alguma coisa, para saber o que está acontecendo no mundo. Não, a gente sabe como está, a gente tem consciência como está. Então, esse ato de fundir nada mais é do que esse giro constante que nós temos que ter, essa atenção, esse martírio de atenção. Então, quando nós falamos de fundir, o fundir-se em Jesus, é justamente os nossos movimentos, os nossos atos, nos atos de Jesus. Nós tomamos, nos revestimos, mas revestimos os nossos atos com os atributos de Jesus. E nós, girando, reparamos todas as ofensas, tudo que fazem com Jesus, mas também esse efeito fica também para aquelas almas. Por quê? Porque a gente toma essas almas, eu não sei se vocês prestaram atenção,
Porque muitas vezes a gente lê o livro da Virgem Maria e muitas vezes a gente não rumina, né? Nós temos que ler o livro do céu ruminando, meditando cada palavra, como a Vera bem colocou semana passada, né? Fluindo cada palavra, deixando que essa palavra ela entre dentro da nossa alma. O primeiro passo é o entender o que é o fundir. O que é o fundir? O que é o fundir? Por exemplo, se a gente pega, vou dar um exemplo. Se a gente pega um pouco de azeite e a gente vai colocar dentro da água, ele vai se misturar? Ele não consegue se misturar. Agora, se eu pego um pouco de sal e eu ponho na água e eu mexo aquela água, né? Então, aquela água ela vai estar fundida. Ela vai deixar de ser uma água doce, ela vai ter as duas essências. Vocês entendem? Vai ter as duas essências. Então, quando eu me fundo em Jesus, eu não perco os meus atos, não é só os atos de Jesus, né? Não são só os atos de Jesus, mas são os meus colocados nos dele, os dele colocados nos meus, e eu junto com ele, porque era isso que Luísa fazia, né? E eu junto com ele, dentro desse ato único, dentro desse sol, né? Que é Jesus, nós trabalhamos juntos. Então, quando Jesus, ele fala, muitas leituras vocês vão ver essa palavra fundir, o primeiro passo é a gente entender o que é fundir. Fundir. Quando eu me fundo, o que é que eu estou fazendo? Quando eu estou girando, o que é que eu estou fazendo? Né? Então, quando eu estou reparando, ter a profundidade da palavra, para que assim eu possa saber corresponder. Como eu acabei de falar, nem sempre Jesus vai dar essas situações. Por exemplo, às vezes eu estou na minha casa e eu não vejo nada de mal durante o meu dia. E aí, eu não vou me fundir em Jesus? Eu não vou me fundir, eu não vou prestar essa atenção a ele porque não passou nada, eu não vi nada? Não. Eu vou estar sempre, por quê? Porque o fundir-se, ele é um ato contínuo. Eu não posso, por exemplo, me fundir uma hora e não me fundir outra. Não. Eu tenho que estar o dia inteiro com a intenção, que foi uma coisa que o doutor explicou, que não é a ação. Porque, por exemplo, se nós somos Vera, você está Vera está no trabalho dela, mas ela tem que prestar atenção naquilo que ela está fazendo. Ela tem que prestar atenção na comida, na limpeza da casa, naquilo que ela, no seu ofício, naquilo que ela, no estado dela habitual. Vou usar a frase de Luísa, para ficar mais simplificado. No estado dela habitual, durante o dia dela. Ela sabe o que ela tem que fazer no trabalho dela, mas a intenção dela, quando ela se funde pela manhã, é que todos os atos, tudo que é vivido, o que são atos? O que são atos? É tudo que nós vivemos, tudo aquilo que nós nos movimentamos. Por exemplo, agora eu estou pondo um ato. Se eu estou fundido em Jesus, ele vai usar o ato aí ele vai usar para o que ele quer. O meu ato está fundido no dele, meu movimento está fundido no dele, e ele vai colocar o atributo do ato onde ele queira. Onde ele queira. Quando nós, por exemplo, quando nós reparamos a Jesus pelas almas que estão no purgatório, nós não sabemos para que alma vai. Nós sabemos que ele vai, né? E quantos milhões de almas não são alcançadas com o nosso ato de fundir em Jesus, de girarmos ali, né?
e de fazer esse ato, né, de corresponder por esse ato. Por quê? Porque quando nós vamos girando com Jesus ao purgatório, por exemplo, nós refazemos todos os atos das criaturas, né? Assim como nós refazemos também e fica os méritos. Aí tem outra parte bem interessante que Jesus fala na leitura, que Luísa, ela se fundiu na inteligência de Jesus, né? Ela se fundiu na inteligência, ela se fundiu em cada parte, que foi uma coisa também que o doutor já explicou, porque muitas vezes a Luísa, ela fazia esse movimento, né, de se fundir parte por parte. Pensamento, língua, olho, boca. Aí muitas vezes a gente fala assim, vem divina vontade falar em mim. Vem divina vontade trabalhar em mim. Vem divina vontade, né, que a gente entende que no começo Jesus empresta para nós a vontade dele, mas quando nós já temos essa consciência que nós temos essa humanidade de Jesus fundida na nossa, então a gente já não tem essa necessidade de fundir parte por parte, porque nós somos inteiros na humanidade de Jesus. Nós somos inteiros nele, nós estamos dentro da humanidade dele. E é de dentro dessa humanidade que nós tomamos os seus atributos para corresponder a ele de forma como a divina vontade ela quer, né? Então, isso é muito interessante a gente poder entender, porque se eu estou na humanidade de Jesus, dentro da humanidade de Jesus, Jesus tinha a criação, redenção e santificação dentro dele. Ele já tinha, desde quando ele foi concebido. A única diferença, que é uma coisa também bem interessante, que, por exemplo, Jesus, quando ele nasce, ele teve que passar por todo o processo que um bebê, que a sua natureza humana tinha que passar. Então, por exemplo, Jesus, muitas pessoas dizem, Jesus era só divino. Então, Jesus, quando ele era bebê, quando ele estava dentro do ventre da Virgem Maria, ele narra para nós o que ele viveu lá dentro, né? Então, só que quando Jesus nasce, ele tem que esperar que a sua natureza humana, que um bebê, né? Ele foi crescendo em sabedoria e graça, né? Foi crescendo em sabedoria e graça. Então, por quê? Porque o Pai estava dentro dele, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo estava dentro dele. Então, quando nós nos fundimos, quando usamos essa ação de fundir, nós estamos dentro da humanidade de Jesus, estamos com tudo dentro de nós estamos com a criação, e é por isso que muitas vezes a gente tem essa dificuldade de fazer os giros na criação. Por quê? Porque muitas vezes a gente fica nos rótulos, a gente fica nas fórmulas. E uma parte bem interessante que ele fala é sobre essa questão de aliviar a Jesus. Aí vem aquela coisa que a gente precisa entender que não é resignação. Não é resignação, não é, por exemplo, eu me resignar a algo, sei lá, algo de ruim que está acontecendo aqui na minha cidade, por exemplo, né? Não é eu me resignar a algo de ruim que está acontecendo aqui, não. É eu participar junto com Jesus, né? Junto com ele, participar dessa situação para que isso venha com menos força, né? E para que isso também seja um remédio para as criaturas que vão passar por a situação. Quem estava no grupo semeando viu o que o doutor explicou sobre a questão do TIBA, né? A questão do TIBA. O Brasil está orando pelo TIBA.
É bom orar, claro, sim, mas um ato feito na divina vontade por ele vale muito mais do que qualquer oração. Então, quando a gente fala dessa questão de fundir, eu quero muito, assim, que vocês, eu não, Jesus quer que vocês se aprofundem no que é fundir. O que é fundir? Porque a gente precisa dessa fusão, por exemplo, o doutor ele explica que, por exemplo, ele é médico, então ele vai atuar como médico. Ele não vai deixar de ser médico, já é a natureza dele, né? Então, no começo, a gente tem essa dificuldade, né? Nós temos que fazer muitas coisas. Por quê? Porque nós estamos cheios de nós mesmos. Nós estamos cheios de tudo o que aprendemos, de práticas e tantas outras coisas, e muitas vezes ainda não passamos por esse processo que é tão importante, que é o desapego, que é o esvaziamento, para podermos fundir em Jesus, para que ele nos leve aonde ele quer, né? Quando eu me fundo pela manhã, eu estou à disposição de Jesus para que ele me leve na criação, na redenção, onde ele queira. E muitas vezes ele vai dar essas ajudas, muitas vezes ele vai permitir que, não sei, que Eva veja alguma coisa, ou que Salete veja algo de ruim, mas muitas vezes não. E a gente precisa estar com essa atenção, porque a fusão não é nada mais do que a gente estar fundida, totalmente entregue a Jesus, para que ele nos use, para que ele comunique-se conosco, para que ele esteja falando conosco, para que a gente repare por aquilo que ele quer, por aquilo que ele quer. Então, muitas vezes, ele vai comunicar direto nas nossas almas, por exemplo, uma angústia, entende? Então, não vai ser coisas visuais. Muitas vezes a gente não vai passar por coisas visuais, mas essa comunicação vai vir para a alma e a gente vai corresponder a isso. Então, quando a luz ela se funde na inteligência de Jesus, ela colocou também o atributo que Deus deu a ela, porque Deus nos criou com os nossos próprios atributos, né? Ele nos criou com a nossa própria, porque ele já nos criou para que a gente corresponda a ele. Nós temos que entender que quando Jesus nos cria, quando Deus nos cria, ele nos cria para que a gente regresse a ele, né? Que é uma coisa que Vera sempre partilha, né? Para que a gente volte a esse estado que ele nos criou. Ele quer encontrar em nós outras humanidades, mas com os nossos atos participando junto. E quando a gente fala de tomar, muitas vezes há essa confusão, né? Muitas vezes a gente pensa assim, não, eu tomo os atos de Jesus, faço os meus, mas eu não ponho os meus. Não, eu ponho os meus nos dele e tomo os dele, fundo-me. Então, nós ficamos os dois em um, mas os dois trabalhando juntos, né? Jesus, ele atua com a sua humanidade que eu tenho dentro de mim, com os atributos que eu tenho, com a criação, com a redenção, com a santificação. Muitas vezes a gente precisa olhar para a criação para poder entender o atributo que Deus colocou ali, mas a gente sabe que Deus colocou e nós temos essa criação dentro de nós, porque nós temos, quando nós nos fundimos, nós temos essa humanidade de Jesus, né? E isso tudo a gente busca dentro da humanidade de Jesus, por isso que é muito importante esse conhecimento da humanidade de Jesus. Quer falar alguma Então, coisa? Cíntia, Ah, então, não é fundir, quando a gente vai falar, por exemplo, nos passos, por exemplo, se eu for for caminhar, Jesus, funda os meus passos nos teus,
hum, hum. e para reparar por todos os maus passos dados de todas as criaturas do passado, presente e futuro. Por exemplo, Sim, porque é o seu ato de caminhar no ato de Jesus, porque o ato de Jesus era divino, entendeu? Então, a uhum, humanidade de Jesus, ela está se repetindo na sua. Por exemplo, se a gente não se funde, os nossos atos são humanos, ok? Porque o uhum, que faz a gente viver essa vida divina é justamente a fusão. É justamente por isso que tem um texto, que eu creio eu que seja no 36, se eu não me engano, que Jesus fala que quanto mais a alma se funde em Jesus, mais vidas divinas essa alma que vive na divina vontade, quanto mais ela se funde, mais vidas divinas ela gera. Por quê? Porque nós temos que ver que nós temos tudo dentro de nós. Por isso que Jesus fala para Luísa que não é para que Luísa busque ele fora, mas dentro dela. Dentro dela. Então, quando a gente entra dentro da humanidade de Jesus, já tem tudo. Na humanidade de Jesus já tem os passos, palavras, já tem tudo, porque ele refez tudo por nós. E agora nós vamos devolver a ele as vidas divinas que ele deu por nós e por todas as criaturas, né? Então, essa fusão, ela é muito importante, mas muitas vezes a gente não tem a plenitude, né? A nossa inteligência humana, né? Ela é muito limitada, né? Então a gente não faz ideia do tamanho da proporção que é você fundir-se em Jesus. Porque, por exemplo, aquilo que nós hoje, com a divina vontade, fundido, vivendo nela, como o doutor fala, né? Vivendo nela, a gente refaz, né? Tudo que as criaturas fizeram, inclusive a vida dos santos também. A gente diviniza tudo, né? Porque quando a gente se funde, o ato que nós fazemos já não é mais humano, já é divino. Só que não é Jesus trabalhando sozinho, entende? Não é outro, por exemplo, não é o Jesus Cíntia, você entende? Não é o Jesus Cíntia caminhando. Jesus Cíntia, na minha característica, Jesus. Não. Sou eu, com os atos de Jesus, com os atributos de Jesus, com a humanidade de Jesus. Sou eu. Então, eu demorei muito tempo para poder entender isso aí, porque é uma coisa assim, é simples de entender, mas quando a gente tem que estar aberto para poder entender. Porque, por exemplo, eu pensava, por exemplo, quando eu vejo a criatura, eu tenho que ver a alma. Então, essa alma é Jesus. Você entende? Essa alma é Jesus. Por isso que a gente não vê a criatura, a gente não vê a vida de pecado de quem quer que seja, tem qualquer tipo de coisa, a gente não vê. Por quê? Porque a alma, a alma dessa pessoa, ela tem vida divina que foi paga por Jesus. Então, quando não é seguir, né? Por exemplo, dois separados. Por exemplo, eu estou caminhando, aí Jesus está caminhando na minha frente ou do meu lado. Não. São os meus atos junto com o dele, junto, caminhando. Então, na totalidade, a pessoa que está me vendo caminhar, ela está vendo eu caminhar. Mas o ato de caminhar é o ato divinizado por Jesus, porque ele caminhou antes de mim. Você entende? é como fosse é como fosse assim, os passos dele no da gente, Isso, não é? isso, isso. Entendeu? Então, por quê? Hum. Porque
não são dois, né? Não são dois atos, é um único ato fundido, ou seja, Uhum, junto, né? Junto. Por exemplo, se você colocar água no sal, você não vai conseguir mais tirar o sal. Vocês conseguem tirar o sal? Pegar o sal e ficar direitinho, como ele era? uhum, Não. Por quê? Porque ele já se misturou, não é isso? Ele já se misturou. Então, um não tem essa inseparabilidade. Aí você esquece que é você que está caminhando, porque você tem essa consciência de que é Jesus caminhando em você. Mas é o Jesus com a sua personalidade, com a Cida, do jeito da Cida, com o jeito de falar da Cida, você entende? Com a maneira da Cida, mas é um passo assim, bem interessante. Por isso que eu digo, gente, quando a gente vai meditar a leitura, a gente tem que, primeiro a gente tem que entender o sentido da palavra, né? Porque muitas vezes a gente fica com a confusão, porque a gente não sabe, por exemplo, girar, que é uma coisa que o doutor ele fala muito. Girar, o que é girar? Por exemplo, tudo que eu estou fazendo, eu estou girando. Jesus, quando ele estava trabalhando com José, por exemplo, estava girando. Você entende? Tudo é um giro, não é só você olhar para o céu e colocar o eu te amo. Isso é muito bonito e é necessário dar essa correspondência. Mas a gente já tem tudo isso dentro de nós, dentro. O primeiro céu que é o céu da humanidade e o segundo céu que é o céu da divindade. Então, por isso que quando Jesus veio, Jesus passou tudo que nós passamos. Ele viveu. Uma vez eu tinha muita dificuldade para não poder entender isso, porque eu pensava assim: por que que Jesus, olha a minha cabeça, comecei, por que que Jesus ele tinha que nascer bebê? Por que que Deus não podia ter deixado. Tipo, ele quis nascer de Nossa Senhora, você entende? Ele quis nascer assim, ele não teve a concepção como nós temos, que os nossos pais nos geram, né? Os nossos pais nos geram, né? Mas ele quis nascer de um ventre e ser um bebê, né? Ser um bebê, nascer como um bebê, crescer, porque Jesus teve que crescer. Então, ele teve que passar por todas as etapas que nós, seres humanos, passamos, né? Ele teve que crescer, ele teve que ser amamentado por Nossa Senhora, ele teve que passar por todo esse processo, né? E eu, na minha cabecinha voadora, né? Eu dizia assim, Senhor, mas não seria mais fácil, Senhor, já nascer grande, tipo, já nascer já grande. Mas aí, depois eu fui entendendo, caminhando e lendo, eu fui entendendo que se fosse assim, ele não ia ter refeito, nos criado, né? Porque foi uma coisa também que ontem foi bem interessante, que o doutor, a Marta, ela explicou, né? Sobre a questão de Adão, porque todo mundo faz essa confusão. Mas o Adão não é o primeiro da criação? Mas Jesus ele já existia na eternidade. Ele já existia. Entendeu? Então, o filho primogênito de Deus é Jesus. Entendeu? E aí teve até uma explicação bem legal, que é igual você pôr uma forma. Pegaram a forma de Jesus e colocaram Adão, né? Quando Deus deu vida a Adão, e aconteceu tudo o que aconteceu. Mas é muito interessante, gente, a gente quer ver, peguem aí a leitura onde Jesus fala sobre a inteligência, sobre a fusão da inteligência. Repete aí, Sandra, você que hoje está fazendo a leitura. Alguém está por aí?
só um minuto. É porque estava um barulho aqui, eu fechei o microfone. Fundir-me a sua inteligência para poder estar presente em todas as inteligências das criaturas e assim oferecer por cada pensamento ruim o meu bom pensamento para reparar e aliviar todos os pensamentos que ofendiam Jesus. Então, ela fundia o pensamento dela no pensamento de Jesus, na inteligência de Jesus, por todos os pensamentos das criaturas, os pensamentos maus, né? Pensamentos das criaturas. Ela fundia os desejos dela, os desejos bons, né? Porque a gente tem que entender. Gente, vocês acham que Luísa, ela tinha desejos maus? O que vocês acham? Não. Então, Eu acho que, assim, no todos, início, sim. No início, acho que assim, pô, não assim, esse desejo assim ruim, tão ruins, mas ela teve que mas porque ela teve sacrificar que muito. consumar, porque ela teve que consumar o reino nela. Então, ela teve que É, passar por todo o processo que Jesus passou. Todo o processo, uma ela teve que purificação. sentir nela. Ela teve que Isso. sentir nela tudo o que Jesus sentiu. Por quê? Porque ela era uma vítima, ela foi escolhida como missão, né? Como cabeça de missão. Então, Jesus, quando Jesus escolhe ela para essa missão, se vocês verem, vocês vão ver que nos primeiros volumes, do 1 até o 10, vocês vão ver. E até no final, porque tem também muita coisa que Jesus está sempre explicando de novo para a Luísa. Por quê? Porque a Luísa precisava consumar, ela precisava ter Jesus inteiro dentro dela. Então, Jesus, a Luísa, ela tinha a divindade e a humanidade. A divindade e a humanidade de Jesus. Por quê? Porque ela precisava consumar o reino nela. Por isso que Então Jesus, ela teve que passar por tudo, ela ela teve que passar por tudo, sentir tudo, não que ela tinha, ela era uma não que alma ela pura, tinha, né? não que ela tinha. Mas ela Ela teve que tinha que passar por passar tudo, sentir tudo, porque Jesus também sentiu tudo. isso, porque A não era humanidade por de Jesus ela. também. Isso, porque não era por ela, era pelas criaturas e Jesus. Você entende? O que Jesus sentia, Jesus compartilhava com ela, né? Jesus dividia com ela pelas criaturas. Tanto é que tem uma leitura que quando Jesus ele toma a Luísa, e ele diz, Luísa, vamos a girar. E aí Luísa diz, vamos às igrejas, porque lá nas igrejas todos te querem. E aí Jesus vai e diz, não, vamos para que você veja como é que é, né? Não é com essas palavras, mas é nesse sentido, né? Então, ele levou ela lá para que ela sentisse também e assim conseguisse aliviar Jesus, né? Por isso que muitas vezes não com dores físicas, como o doutor fala, que dores físicas, por exemplo, passar por as chagas, por tudo que Jesus passou de maneira de sofrimento, de crucificação, nessa forma, a gente só se Jesus escolher uma alma, sim, mas a gente passa tudo no nosso interior. E muitas vezes ele nos comunica, sim, dores, por exemplo, a gente sente uma angústia e é a comunicação dele pelos estados que a criatura está. Então, não é que a Luísa, ela tinha, né? Ela propriamente, ela tinha, mas Jesus precisava dividir com ela e para que ela também tomasse todas as almas. Por que que hoje Luísa é a terceira coluna, vamos dizer assim, a terceira obra de Deus?
justamente porque ela viveu isso. Ela teve que consumar tudo nela. Então, quando a gente vê essa parte onde ele fala das inteligências, né? Que ela fundiu a inteligência dela, a inteligência pequenininha que ela tinha, né? A inteligência dela com a inteligência de Jesus e se tornou divina. O desejo dela com o desejo de Jesus se tornou divino. Você entende? Então, eram as duas naturezas, porque a gente não pode esquecer que Jesus ele teve duas naturezas. Uma natureza humana e a natureza divina. Duas em uma. E a gente tem que entender que muitas coisas, Jesus ele abriu mão de de muitas coisas. Então, assim, quando a gente fala de fundir, né? Fundir os desejos, por exemplo, se eu quero me fundir em Jesus pelos desejos da criatura, pelos pensamentos da criatura, eu tenho que me fundir com os pensamentos bons, né? Com os pensamentos do reino. Por isso que o doutor ele fala que quando a gente se enche de Jesus, quando nós estamos cheios de Jesus, a única coisa que a gente necessita é só se encher de Jesus. Porque quando a gente se enche dele, a gente se desapega fácil, a gente se esvazia, porque não é um trabalho nosso, é um trabalho dele que ele vai fazendo, porque a gente vai vivendo essa humanidade dele, que a gente já tem dentro de nós, vivendo essa humanidade dele, né? E a gente vai se enchendo dele, que toda as nossas misérias, tudo que nós temos, vai mudando, tem esse câmbio, né? Essa troca de vida. Então, quando a gente fala nessa questão de fundir, né? O primeiro passo que a gente precisa ter eu preciso entender, né? Porque eu tenho que entender e viver esse fundir. Quando eu me fundo em Jesus, com isso, no momento que eu me fundo, eu estou me deixando conduzir por ele. Então, ele vai me Sim. levar, ele vai compartilhar comigo aquilo que ele queira. Aquilo que ele queira. Se ele quer me Sim. compartilhar, oi, Tá. Vamos colocar a questão do fundir, é, simplificar para que nós entendamos mais ainda se fundir na pessoa de Jesus. Porque quando a gente estuda a palavra de Deus dentro da humanidade de Jesus, então a gente tem que ver todo o contexto da nossa vida, do nosso humano, né? A Sara, a Cida, a Cíntia, a Eva e a Vera, e a Salé. Então, o que é que a gente tem que ter o martírio de atenção? Quando Jesus fala o martírio de atenção, dentro do fundir e do viver a divina vontade, a gente tem que observar a questão da nossa maneira de viver. A nossa maneira de viver é a maneira que Jesus ensina para nós viver todas as situações do nosso dia a dia, da nossa vida, do nosso ano, do nosso decorrer, toda do nosso nascimento, a idade que a gente já está, né? Então, a palavra fundir dentro da divina vontade, tem hora que dá um pouco de confusão entre fundir, entre pegar a humanidade de Jesus, né? Então, a simplicidade dessa palavra também. a simplicidade dessa palavra, do fundir, é que Jesus, o que, é que ele quer que nós aprendemos com ele mesmo no fundir? Que nós trazemos ele para a realidade da nossa vida.
a realidade da nossa vida dentro da vida que Ele nos dá, né? A vida de sofrimento, a vida de aceitação das coisas que a gente passa, né? A vida dos nossos maldizeres, dos nossos malquereres. Então, Jesus viveu toda essa parte na humanidade dele, mas ele não se deixou tomar por isso, né? Porque ele tinha a vida divina, Não deu ele vida. tinha a vida divina, né? Então, ele não se deixava tomar, porque em obediência ao Pai, ele dava glória a Deus e levava o amor dele que as criaturas não davam, né? Então, qual que é o nosso fundir em Jesus? Ele traz para nós todo o seu contexto de vida, todo o seu contexto de vida, né? A sua inteligência, o seu, igual a Cida falou, né? Passo, coloca os meus passos nos passos de Jesus. Mas isso aí a gente tem que ter uma realidade do querer isso, né? Porque só o falar a gente não adentra, né? Não adentra. Você tem que sentir Jesus naquilo que você fala, né? No que você... E o sentir Jesus, você vai pegando a humanidade dele e colocando na sua, na sua. Porque tem muitas coisas que a gente se repete, mas a gente não sente. A gente não sente, sabe? Não sente a nossa carne, nosso movimento, no nosso olhar, né? Então, quando a gente passa a ter esse contexto de olhar para aquele outro ser e você sentir a realidade de Jesus na vida daquela pessoa, então você passa a sentir mais esta palavra, fundir. Então, quando eu olho para o outro e vejo a realidade que Jesus viveu no seu contexto humano, porque ele também teve o seu contexto de tentação, porque Judas, ele fala para Judas, eu sou homem, Porque mas eu também faço... Jesus teve que viver isso que é nossa. Jesus viveu a Então, nossa então vida. quando Jesus fala para nós adentrar ao que ele viveu, então nós colocamos tudo aquilo que ele propõe para nós. Então nós fundimos, adentramos aquilo que ele é. Essa é o nosso contexto de fundir, como Jesus fala para nós, né? Viver a realidade do tempo de agora e do tempo passado e do tempo presente. Né? O que nós estamos fazendo? Conhecendo a Jesus em nós mesmos. Em nós mesmos. Né? Então, a gente tem que se colocar naquilo que Jesus põe, naquilo que Jesus traz. Né? A vida de Jesus na vida humana de cada um de nós que estamos fazendo esse fundir nele. Né? Fundir. Então, a realidade, Jesus sobre todos os processos da vida humana. Então, eu também, mesmo eu fundida em Jesus, eu estou passando todo o processo que ele passou, eu estou buscando para mim aquilo que Jesus passou. Então, eu sou, na realidade, fundida em Jesus mesmo, em Jesus mesmo, fazendo da nossa humanidade tudo aquilo que Jesus deseja. Né? Repetir em nós que já não está presente aqui, mas ele mesmo, né? Ele se faz em nós. Se faz em nós. Então, É muito importante esse ponto que o Vera está falando, porque o que a gente precisa contextualizar muito, né, e viver e praticar, colocar em prática, porque tudo que Jesus viveu em sentido interior, estou falando de interior, não estou falando de exterior, né? Tudo que Jesus viveu. E Tacita fala assim, das vidas divinas, desses atos que nós fazemos, repetimos para Jesus. Então, Jesus dá para nós esse tributo que é
dele, mas ele está revestindo nós a sua unidade, então ele dá para nós, ele serve para nós, porque é para nós que ele quer negar esses tributos dele mesmo. E quando ele fala de tributos de vidas divinas, é justamente isso, quando a gente repete em nós, nele mesmo, todos esses atos que ele fez durante a sua vida humana aqui na Terra. Todos os passos que ele deu, todos os movimentos que ele deu, todas as palavras que ele levou para os discípulos, os seus apóstolos, todos aqui ao redor dele, viveu, né? As parábolas que ele falava, né? Então, é isso que quer que nós trazemos para nós, sempre nos atos dele, né? Então, o contexto de tudo que é que nós vivemos na divina vontade é justamente isso. A gente fazer realidade a vida do próprio Jesus na nossa vida, né? Por isso que quando ele fala que viver a divina vontade é simples, mas todo o contexto do entendimento, né? A gente tem que estar fazendo essa junção completa entre a vida humana e a vida A vida divina, de né? a Para Valtosa, que nós a Valtosa, entendamos. ela nos ajuda muito, por quê? Porque o primeiro passo que a gente precisa entender é que Jesus, ele passou pelo que ele passou, mas ele passou por mim. Eu tenho que tomar para mim. Toda a vida interior, todas as tentações que Jesus passou, ele já passou para que eu sou, para que, vamos dizer assim, para que eu não caísse nas minhas próprias misérias. Vamos falar assim, entende? Então, quando ele veio na humanidade dele, e como ele veio por mim, vou falar por mim, né, para ver se vocês entendem. Ele veio por mim. Então, por exemplo, se eu conheço a vida de Jesus e a vida de Jesus ela está sendo repetida na minha, mesmo nesse tempo agora, entende? Não como a Vera bem colocou, não com uma realidade de vida que Jesus teve ali naquele tempo com as pessoas, né? Naquele tempo. Mas Jesus ele está repetindo essa humanidade dele na minha vida, né? Na minha vida, na vida que eu tenho. Mas conhecendo a humanidade de Jesus, eu já vou saber como não ter, por exemplo, não ter essas debilidades, porque Jesus fala na paixão também que a paixão ela é o remédio, né? E o doutor ele sempre explica para a gente, por exemplo, se eu me enfermo, eu fico doente, né? Se eu fico doente, daquela situação, como a Vera bem acabou de dizer, daquela situação tem que ter o contexto de como eu vou viver isso, né? Como que eu vou viver isso? Como que eu vou dar vida divina a isso? Eu vou aceitar simplesmente, vou me resignar, ou eu vou simplesmente participar, entendendo que Jesus já viveu antes por mim. Ele já viveu antes. Ele já me deu o caminho para poder passar por isso, porque ele tem uma leitura onde o apóstolo fala que nós vivemos no mundo, mas nós não somos do mundo, né? Nós vivemos nele. E é muito interessante esses pontos que a Vera colocou. Por quê? Porque são coisas simples, são palavras simples, mas que muitas vezes dá confusão na nossa cabeça. Por quê? Porque a gente pensa que a gente tem que viver, por exemplo, a gente tem que estar no tempo de Jesus, entende? Não, ele está repetindo a sua vida agora, porque é como o doutor mesmo diz, quando eu olho para a cruz, eu tenho que ver eu, eu tenho que ver a mim ali, porque Jesus, ele se deu, é uma entrega que nós fazemos, nós nos entregamos a ele e ele comunica tudo
todos os seus atributos, como Vera bem colocou, que já tem dentro, né? Que ele já nos deu. Porque é por isso que o doutor diz, a gente tem que possuir. A gente não pode pedir uma coisa que a gente não possui. Então, a partir do momento que eu tomo consciência de tudo que Jesus me deu, de tudo que a sua vida divina e a sua vida humana, né, me deu, viveu por mim. Então, eu tomo isso e faço meu, só que com a minha maneira de viver, por exemplo, a minha maneira de falar, né? Cada pessoa, ela passa por um processo de realidade, né? Uma realidade de comunicação que Jesus comunica, algumas de uma maneira, outras de outra. Mas esses pontos que Vera falou, depois vocês vão ver o vídeo depois, é bem interessante. Ela explanou bem, simplificou, para não dar uma confusão na cabeça. Ela simplificou, porque justamente é isso que Jesus quer, né? É justamente que nós adentremos nessa humanidade dele em todas as situações que nós vamos vivendo, em todos os momentos que nós vamos vivendo, em nosso dia, em nossa casa, com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, com aquelas pessoas que são mais difíceis, né, para nós. Por quê? Porque isso é fundamental e é por isso que quando a gente conhece a vida divina de Jesus, a gente conhece através do livro do céu, certo? Todo o livro do céu está falando de uma vida interior, de uma vida divina interior, onde Jesus viveu com Luísa e onde Luísa viveu com Jesus, tudo vivido no interior. Teve situações que a Luísa viveu no físico, claro que sim, porque tem leituras que diz que ela tinha os estigmas e que não era visível, porque ela pediu para que não fosse visível, porque ela não queria que ninguém visse. Teve essa parte? Teve, porque Luísa era cabeça de missão e teve que consumir tudo. Mas essa parte mesmo que Vera colocou é muito interessante, porque quando a gente conhece a Valtorta, a gente começa a ler e a gente começa a entender como que Jesus, por exemplo, quando Jesus encontrava um publicano, por exemplo, como foi que Jesus agiu quando ele encontrou Mateus? Você está entendendo? Que era um cobrador de imposto. Então, a gente vai conhecendo essa humanidade dele, mas vai vivendo na nossa, vai vivendo naquilo que Jesus coloca para nós. E tem essa parte aqui também, quando ele fala para a gente assim, para reparar, quando ela cita, né, essa questão de reparar, aliviar Jesus nessa leitura, então, porque a gente toma, né, quando está aqui em cima, no subtítulo, fundir-se em Jesus para aliviá-lo em sua dor pelos pecados das criaturas, né? Então, ela coloca para reparar e aliviar todos os pensamentos ofendidos por Jesus, né? Assim fundir em seus desejos. Então, quando a gente fundimos, nós tomamos toda essa parte de Jesus, né? Os desejos, os sentimentos, né? Aquelas vontades que ele tem para com todos nós, de nos redimir, todos os pecados, tomar a todos os nossos atos, que mesmo que sejam os atos que estão o ofendendo, ele toma para si, para que naquele ato dele tomar, né, aí vem o atributo das vidas divinas que se refletem naquele ato que ele toma as ofensas da criatura para ele mesmo, em seu corpo. Então, é quando a gente vive essa humanidade de Jesus hoje, olhando para o outro, tomando para nós aquilo que Jesus está sofrendo naquela pessoa. Às vezes a pessoa numa ofensa com o outro, não dá um exemplo, está discutindo com o seu irmão, né? Tá tendo diferenças com a família. Aí você vê aquilo, até na nossa própria família, você vê aquilo, você toma aquele ato
que aquela pessoa está fazendo, você sabe que não tá ofendendo ao seu próprio Deus, que também é o Deus da outra pessoa, é o Jesus nele, né? Então, quando a gente toma esses desejos do que Jesus tem, né, da humanidade, e ele nos reveste com ela, então ele está colocando todos esses sentimentos em nós também, né, para nós vivermos a realidade de vida dele, que não é passada e se tornou agora presente, é presente agora. Ele está passando também e através de nós que nós estamos vendo nos olhos dele, né? Estamos sentindo no coração dele, no nosso coração, nos nossos pensamentos, nos nossos desejos, nas nossas ações, nas nossas obras. Então, isso que é o ver o fundir de Jesus, né? É buscar naquele outro tudo que Jesus passa ainda hoje, no dia presente. A dor, chora, né? Chora outro que chora de desespero, o outro que chora de tristeza, né? O outro que chora por ser ofendido pelo seu irmão. E isso vai gerar angústia no coração de Jesus. Quando a gente participa desses atos, aí a gente traz para a gente, né? Porque a vida divina de Jesus, ela amou por um todo. Ela andou em todos os lugares, sendo Jesus não sair do seu momento de unidade. Sair estar constante no seu momento divino, na sua vida divina, né? Então, ele já sabia em todos os lugares, cada criatura, o que ele ia passar, então ele não mata. Então, é isso que a gente tem que colocar em realidade no nosso tomar de Jesus e viver com ele aquilo que passou. Passou por mim, passou por seu irmão que está brigando com outro irmão, né? Então, esse momento. Passou por toda a família humana, né? A gente tem que passar por toda, então, os por toda a família desejos, humana. sim, e encontrar em todos esses desejos os maus das criaturas. O que é os maus da criatura? É tudo isso que eu estou falando, né? Aquilo que não deseja amar Jesus, aquele que não conhece Jesus, aquele que está longe de Jesus, né? Aí é onde a gente vai refazer aqueles lados, no próprio Jesus, Vai né? refazendo os Viver atos das criaturas. a humanidade e viver a divindade de Jesus própria criatura, que é nós estamos ali dando a graça, né, tendo a graça de receber a vida divina, que Jesus nos reveste na sua humanidade, né? Mas quando, Vera e Cíntia, Sim, quando a gente vai tomar esses atos, por exemplo, a gente está andando na rua e vê uma pessoa ali caído, tipo morador de rua mesmo, caído, mas bêbado, das coisas. Aí a gente vai tomar aquele ato para a gente, mas antes a gente tem que se revestir com o sangue de Jesus em todos esses atos que a gente vai fazer. sim, aí Para você tem que rever. reparar, né? Reparar, quando você toma o sangue de Jesus, você está reparando aquele ato, os atos daquela pessoa, né? Porque é uma purificação que você está desejando na vida divina de Jesus ali para aquela criatura, né? E ali você pode, ele caiu, aí você leva quando Jesus caiu com a cruz, né? Estava caído. É esses atos que Jesus, que nós buscamos para nós. Quando estava Jesus andando para o Gólgota, quantas vezes Jesus caiu, quantas vezes Jesus verteu sangue, caiu gotas pelo caminho. Buscar esse sofrer de Jesus. Então, em todos esses atos, quando você olha para o seu irmão, o que você tem que sentir pelo irmão? Amor naquela alma, amor, né? Então, é esse sentimento que a gente tem que trazer. Por isso que, quando Jesus olhava para as pessoas, ela sentia o próprio amor no olhar deles. O próprio amor. Ou, Então, quem que... isso daí, a Vera, isso daí, perdão que eu te interrompa, Vera. Isso daí que a Vera está explicando para você é viver a paixão em vida. Sair do livro, você está entendendo? Sair do Exato. livro e viver a paixão em vida. Você está entendendo?
né? É Isso é você repetir a que paixão de você faz para Cristo você. em ti. Você entende? Sim. Isso é Isso repetir a é paixão de Cristo em você. isso. Então, o que que a gente tem que nos colocar mesmo? A realidade da vida de Jesus, da divina vontade. É viver a própria vida divina. A própria vida divina. É Uhum. colocarmos na própria vida divina. É nos regarmos mesmo. Não é falar, sentir, falar, Jesus reveste. Não, isso não é só palavra. Não É é um só falar. vestir. E você, na manhã que você acorda, você tem que sentir, né? E quando você não sente, Jesus não é que você perde a graça, Jesus te reveste de mais força, né? Naquilo que você sente, naquilo que Ele está te colocando ali. A sua própria vida. Você está recebendo a própria vida de Deus para viver aquele dia com todos ao seu redor, com todos. Então, o seu olhar muda, o seu coração muda. Então, quando vem o pensamento, então tem no livro, e o doutor está batendo nessa tecla, quando vem um pensamento que seja da graça do Senhor, porque você está revestida de Jesus e você crê isso, por divina vontade em você, aí você reveste também de Jesus e de Maria, e eu entrego a minha alma a ti. E junto com a sua alma, você pode entregar também todos aqueles que estão, as almas que estão ao seu redor. E é minha e Toda, a todas toda a as família. almas que confia, que o Senhor confia. Porque todas aquelas almas que vão ver durante o dia, todas aquelas pessoas que passam na sua vida ali, no seu trabalho, na sua casa, no seu caminho para o trabalho, todas ali são vidas confiadas a você no olhar de Jesus em você. Porque você está revestida da vida divina de Deus. Então você tomou posse da divina vontade, com tudo que você vê. Quando Mas ele é, fala criança, mas é por quando ele toda a fala, família humana, viu, Cida? Não é só é pelas almas isso, quando ele fala criadas aqui. criação, quando ele fala criação em si, ele cita, ele vem para a criação humana, mas em geral, em toda a criação do universo, no seu Filho Supremo. Né? Então, quando a gente faz também os giros aí, então é todo esse contexto. É amar aquele que você vê em Alguém Jesus. está com o fone ligado, com o cachorro aí perto, por favor. É o meu cachorro. Então, assim, é uma realidade que a gente tem que viver, né, no nosso dia a dia, naquele momento. Aquele momento. Agora eu acordei apressada. Então é tempo de fazer o que preciso. Não, se você já está, você sentou na cama, Senhor, meu dia é revestido em ti. Então, assim, Porque você e já você tem a viu, intenção, você sim, levanta pela manhã, você só fala, Jesus, me funda em ti, para que o meu sim, dia todo seja vivido em tua vontade. Então, por mais que você esteja fazendo outras coisas, mas todos os seus atos vão gerar vida divina vontade. E esse ponto que Vera falou, da criação física e a criação humana, né? Porque a criação física, a gente tem que entender que ela corresponde a Deus. É claro que a gente corresponde também, porque todos os atributos que Deus colocou no sol, na chuva, tudo isso Ele nos deu a nós. E nós temos que agradecer a Ele. Mas exato, a maior correspondência que Jesus não tem é da família humana. Porque do sol, das estrelas, tudo está em sua perfeita ordem. O que saiu da ordem foi o ser humano, foi foi a as criatura, criaturas, né? Então, sim, como Vera está falando, né? Como Vera está falando, é você colocar
isso em prática, mas, por exemplo, Cida, quando Cida vê uma pessoa na rua, uma pessoa que está no chão, como Vera bem explicou, ela está vivendo a paixão de Cristo nela, mas, ao mesmo tempo, ela deve corresponder pela aquela dor que Jesus sentiu ali, quando ele passou, quando ele foi carregado, quando ele foi cuspido, e a gente não precisa falar como Luísa falava, entende? Sim. A gente não precisa dizer, Senhor, eu tomo isso, por isso, por isso, por isso. Não, porque o atributo de Jesus, ele já está em nós. E a gente só faz da vida. A gente dá vida a esse atributo. Nas criaturas que não conhecem a divina vontade, elas têm esse atributo. Elas têm todos os atributos. Porque Jesus nos deu a todos, indistintamente, bons e maus. Entendeu? A todos. Porque ele fez nossa vida por todos. Só que com a única diferença que eles não correspondem. Eles não correspondem, né? Eles não conhecem a divina vontade. Então, a gente que conhece, dá essa correspondência por eles, e esses efeitos ficam à disposição para que, se elas quiserem, elas receberem. Então, isso é uma coisa muito importante o que Vera acaba de falar, né? Por quê? Porque a gente, muitas vezes, a gente fica na fórmula, né? A gente fica naquela coisa da gente querer repetir. Por exemplo, eu não posso chegar para a Vera e falar assim, Vera, me fala aí como é que você fala tal coisa. Eu tenho que ter essa comunicação com Jesus. Porque essa paixão, é a vida humana, tem a leitura, parece que é 12 e 18, que Jesus fala, que foi até uma leitura que eu me lembro mais a Vera a semana toda, e foi bem interessante, que Jesus, ele fala que ele está repetindo, ele fala para o Pai, olha que incrível, ele diz, Jesus está lá, você está entendendo? E Jesus olha para cá e fala, a minha vida humana está se repetindo na terra. Ai, isso bem, viu? Está se repetindo na terra. Mas por quê? Por causa das almas que vivem na divina vontade. As almas que vivem na divina vontade nada mais é do que dar vida a essa humanidade de Jesus na terra. Porque Jesus, ele fala que no céu ele não sofre. Então, com tudo que nós passamos aqui, é por isso que o doutor sempre está explicando, que as pessoas ficam, me tire isso, me tire aquilo. Mas tudo que Jesus permite já é justamente para ser vivido na divina vontade. Já é justamente as ajudas para que eu possa dar vida a essa humanidade dele, que é por isso que o doutor fala também da hóstia na Eucaristia, né? Dar vida a essa humanidade dele. Porque se eu passo por uma coisa, mas eu não dou vida divina, eu não me ponho ali com Jesus, sabendo que a humanidade dele tem essa consciência, né? Porque tudo vai da nossa consciência, tendo essa consciência de que não, a gente tem que ficar feliz. Ah, aconteceu uma coisa. Jesus, obrigado, porque eu estou repetindo a sua humanidade na terra. E ele olha, ele vai diante do Pai e fala, Pai, agora eu não estou mais só. Agora eu não estou mais só. Porque tem outras humanidades na terra. Tem outras humanidades. E muitas vezes a gente pensa, não, quando Jesus fala de outros Jesuses, tem que ser o Jesus, né? O Jesus que está nas imagens. Não. Ele fala que outros Cristos, né? Já tem Isso, outro Cristo na terra. isso. Então, gente, imagina assim, quando eu li isso, eu quase saí do chão. Entendeu? Porque imagina Jesus, ele falar, porque Jesus, ele não quer. Quando foi criada a criação,
Quando Deus criou Adão e criou a Eva, foi justamente porque ele não queria ser só. Ele não queria ser só, né? Então, ele tinha que criar uma pessoa similar. E Jesus, ele não quer ser só. Então, na divina vontade, por isso que o doutor sempre fala, não importa quantas pessoas vivam, importa que eu viva, importa que Cida viva, importa que Salete viva, né? Importa que Vera viva, que todos nós que estamos aqui viva, porque um ato, o único ato feito na divina vontade vale por milhões de atos e de almas. Então, esses pontos que Vera colocou foi muito bom. São muito bons para a gente poder, como ela mesma disse, mesmo que a gente não sinta, porque muitas vezes a gente não tem essa sensibilidade. O doutor ele explica isso. Muitas vezes a gente não tem essa sensibilidade de dizer, eu estou sentindo isso. Tem pessoas que têm. Eu vejo muito que a Vera, ela é uma alma que tem essa sensibilidade. Ela já sente a ação de Jesus sensível nela. Mas nem todos são assim. Nem todos são assim. Mas a gente tem que crer. Talvez ela tenha essa sensibilidade, porque ela crê. Porque a gente tem que se cercar da fé. Porque o que Deus fala? O que Jesus fala no livro do céu? A fé é Deus. Você está entendendo? Outra parte também, sim, quando ele está parando aqui na leitura, ele se doía em todas as partes da sua santíssima humildade e queria ser confortado. Então, o que ele quer nos falar quando a gente olha para o nosso irmão? A gente sente ali a dor de Jesus, que também nos fazemos nós, na própria humanidade de Jesus, né? Nós temos que também doer quando a gente vê um irmão caído, um irmão ácido, né? Um drogado caído, ou um alcoólatra caído, ou você vê uma pessoa, uma criança que está com fome ali na rua, você olha para ela, às vezes ela não te pede nada, mas você sente a necessidade daquela criança na fome, na sede, né? E você se dói. Então, esse doer, gente, é exatamente a unidade de Jesus que está em nós, que está em nós já está tendo vida própria dele na nossa vida. Então, quando a gente tem que olhar para nosso irmão, nossa criatura, essa dor que Jesus fala na sua humanidade. Né? Então, eu acho assim, uma missão de vida que Jesus dá para nós em cada uma dessas leituras, muito grande, muito importante, para a gente ter, até nas leituras, a gente ter a sensibilidade de acolher o que ele está nos falando, né? O que ele está nos mostrando e querendo que nós vivamos com ele. Né? O desejo, nos pensamentos, sentimentos de cada uma de nós, criaturas, né? Então, eu acho as leituras muito, elas nos diz muito quando a gente aprofunda em cada palavra, né? O que quer dizer cada palavra, né? Sim. Aprofundar palavra por palavra, né? Esse é Sim, aquela coisa que a gente fala do mastigar, entende? sim, Porque, por exemplo, é, vocês vão ver o vídeo depois. Se vocês assistirem, ou pegarem a leitura, vocês vão ver que Jesus vai comunicar mais coisas. Agora, aí a gente tem que ter, gente, que é uma coisa muito importante, a gente tem que comunicar isso. A gente tem que comunicar. Porque muitas aqui vezes. fala na leitura, né? Quase total satisfação dos experimentos que ao ouvir me comunicava. Mas também que nos revestir disso e comunicar, né? Que são Jesus nos ensina. Isso. Bem, gente, está muito bom. Que horas são? Vocês querem mais outra leitura ou vamos parar e vamos para a semana que vem? Eu tenho que dar a janta
Senhor Jesus. Então vamos para a semana que vem. Ficamos, Já está estabelecido. Na verdade, lanche, janta não, é lanche só. Ah, sim. ficamos para a próxima semana. Vocês vejam aí o que que vocês, quem vai ser da próxima semana. Gentileza, peraí.